Olá, bem-vinda ao nosso canal Juntas pela Saúde dela. Hoje a gente vai ter um bate-papo aqui gostoso, falando a respeito da saúde mental e puxando aí algumas justificativas para você se mexer, fazer atividade física. Mas antes da gente dar aqui o nosso start na nossa conversa, eu vou te convidar para você já se inscrever no nosso canal, já curtir esse vídeo, compartilhar, para que cada vez mais pessoas conheçam sobre informações para ter uma boa qualidade de vida, uma longevidade com saúde física, emocional e espiritual. Eu me chamo Viviane Jalé, eu sou nutricionista, trabalho aí auxiliando diabéticos e pré-diabéticos para que tenham uma vida de mais qualidade. E eu estou hoje aqui com a Gabriela. Gabriela, se apresenta para o pessoal, por favor. Que bom estar aqui com vocês. Então, gente, eu estou aqui participando dessa live para a gente falar um pouquinho mais sobre como a atividade física impacta na nossa saúde mental. Eu atuo, pelo viés da terapia cognitivo-comportamental, então acaba atendendo bastante demanda de transtornos de ansiedade, também outros transtornos de humor, no qual ali a atividade física, a recomendação é algo unânime entre todos os profissionais da área da saúde, seja psiquiatra, psicólogo, nutricionista, quando a gente vai trabalhar o tratamento de algum transtorno, ou às vezes não necessariamente um transtorno, isso faz parte do processo, potencializa ali a melhora, impacta o prognóstico. Então, assim, como a atividade física ela é um hábito, realmente impacta a qualidade da nossa vida. Além disso, além da atuada na perspectiva da terapia cognitivo-comportamental, também trabalho com regulação emocional, atualmente estou fazendo uma formação em DBT, e trabalho com psicopatologia, Então, essa é a demanda ali que eu trabalho no meu dia a dia. E, Gabi, comenta com a gente um pouquinho a respeito dessa ação, que o exercício vai influenciar aí na nossa saúde mental, na nossa saúde cerebral. Porque é muito comum, a gente ouvir o pessoal falando que tem que fazer exercício para cuidar do corpinho, para ficar com a dieta mais cuidada, para controlar aí um colesterol, uma diabetes, mas poucas pessoas falam com relação a essa atuação do exercício na nossa saúde mental. Conta pra gente, então, aí como é que isso acontece. Então, atividade física a gente chama de um hábito angular, que acaba impactando outras esferas da vida do sujeito quando é construído. A gente sabe que quando a gente está falando de um transtorno ou qualquer desconforto, a gente tem que olhar como ter um olhar multifatorial, nunca é só uma coisa que leva ao desenvolvimento de transtorno, falando no caso ali da ansiedade, falando de alguns transtornos mentais. Então, tem a parte biológica, tem a parte química do nosso cérebro que nós precisamos levar em consideração. Porque às vezes a gente quer reajustar o externo, mas a gente não está olhando para o pilar daquilo. A gente não está olhando para a base, para aquilo que sustenta as outras esferas da nossa vida. E qual que é esse pilar? Qual que é essa base de sustentação? É o nosso próprio cérebro, é o nosso próprio corpo, é o modo que ele funciona, Então, a atividade física, quando nós praticamos a atividade física, nós estamos ali, de certa forma, regulando neuroquimicamente o nosso cérebro. A gente está estimulando ele a produção de neurotransmissores que vão impactar no nosso humor, que vão impactar no nosso sono, que vão impactar em todas as partes ali do nosso corpo, no nosso modo de funcionar. Então, a atividade física e saúde mental, ela praticamente caminham juntos, porque saúde mental não é sinônimo de psicoterapia. Quando a gente fala em saúde mental, a gente precisa olhar para um leque que constitui o que é saúde mental, Então, alimentação, sono, atividade física, relações interpessoais, todas essas coisas são pilares que compõem, que levam ao desenvolvimento de uma boa saúde mental. Então, esse pilar da atividade física está muito atrelado à parte
biológica do nosso corpo, a produção ali de endorfina, de serotonina, de neurotransmissores do bem-estar, né, que acabam ali regulando as nossas emoções, de certa forma, acaba também desgastando um pouco, numa linguagem bem informal, desgastando aquele estresse acumulado ao longo do dia, né? Então, quando você vai para a academia, você também, de certa forma, pratica o que? Atenção plena, porque você está tão habituado a ir no automatismo, tudo no automático, tudo atropelado, que quando você faz um exercício de força e você obriga a tua mente a caminhar num ritmo, no sentido do quê? Quantas séries eu estou fazendo? O que eu estou fazendo nesse momento? Você precisa concentrar sua atenção para segurar a força, para fazer força. Você está praticando atenção plena, de você ritmar o teu cérebro, digamos assim. O teu cérebro está acelerado, está ali a 1000 por hora. Quando você volta a sua atenção para o aqui e para o agora, preciso concentrar minha força, minha atenção no aqui e no agora. Qual série eu estou? Quantas repetições eu fiz? Né? Então, assim, você volta a sua atenção para aquele momento. Nisso você ali também vai afetar o que? Os níveis ali regular, de certa forma, os níveis de cortisol no teu corpo, que é o que? O neurotransmissor do estresse. Você está ali desviando também a sua atenção dos pensamentos que promovem preocupações, nos pensamentos que estão aumentando essa ansiedade, que estão levando a mais preocupações e concentrando a atenção naquilo que não ativa, né, o seu sistema ali de estresse, de medo, né? Então isso também já vai regular ali e baixar os níveis da ansiedade. Então, assim, atividade física, saúde mental caminham de mãos dadas, não tem, tem que ser companheiros fiéis ali para a longa data, porque uma impacta diretamente a outra. É muito fantástico, né? Às vezes a gente não tem esse alcance, né? No pensamento, quem não lida, né, a todo tempo com essa questão da saúde mental, às vezes nem parou para pensar sobre isso. Mas você comentou aí a coisa de fazer força, e isso te trazer uma concentração para aquele momento, né? Para o aqui e agora. E isso acontece também quando a gente está pensando naquele tipo de atividade que é mais aeróbico, né? A caminhada, a corrida, a andar de bike, tá numa aula de turma ali de dança ou de hidroginástica, né? Que muitas pessoas optam agora na época do verão. Muda se eu estou trabalhando num exercício de força ou se eu estou trabalhando num exercício mais nesse nível aeróbico. O importante é praticar uma atividade física que, de certa forma, ele vai estimular a produção desses neurotransmissores. Quando a gente fala em atenção plena, é justamente isso, atenção plena, voltar a minha atenção plenamente para algo, né? Conseguir ali voltar minha atenção para o que eu estou fazendo nesse momento. Tem pessoas que praticam atenção plena em formato de meditação, mas isso não funciona para todas as pessoas. Então, para mim, por exemplo, caminhar é uma ótima estratégia para praticar a atenção plena. Como que eu sei que eu estou praticando a atenção plena? Você voltando a sua atenção para o aqui e para o agora. Então, uma estratégia no começo eu estou caminhando. Quantos passos eu estou dando? Né? Tipo assim, de sentir meu pé, o impacto dos meus pés no chão. Começar a olhar o que está à sua volta. Nossa, olha essa casa, olha essa árvore, olha isso que eu nunca prestei atenção. Né? Quando você está ali no exercício de hidroginástica, na água, começa a prestar atenção na sensação. A água tá quente, a água tá fria, a água tá sentindo o impacto da água no meu corpo. Como que tá o impacto dos meus pés no chão? Quando eu faço esse movimento, onde dói? Então, quando eu começo a voltar minha atenção para o meu corpo, como que o meu corpo está percebendo o ambiente externo? Da mesma forma, andando de bicicleta. Então, assim, todos, de certa forma, ali vão estimular, tem como, né, você voltar a sua atenção para aqui para agora, não tem essa diferenciação, é mais de gosto mesmo, né, uma questão de preferência. A atividade física no exercício de força é algo importante também para a produção de massa magra, ali, massa muscular, mas tem pessoas que realmente não se adaptam, né, então às vezes prefere uma atividade um pouco mais leve, né? Então, o importante é você encontrar uma atividade no qual se identifique para conseguir construir ali aquela constância.
Eu escuto muito as pessoas me questionando, né? Qual que é melhor? Mas realmente é esse o caminho que você falou, né? O que eu respondo é: a melhor atividade, o melhor exercício é aquele que você vai fazer, né? Que você vai ter constância. Então, o último Exato. congresso que eu participei de diabetes, eles mencionaram que hoje já existe uma nova recomendação da Organização Mundial de Saúde, trazendo aquilo que era tido como o recomendado de 150 minutos por semana, que continua sendo recomendado, mas é um recomendado para você sair do sedentarismo. Agora, quando você pensa em fazer prevenção de doenças ou tratamento de doenças, né, seja elas de que nível for, como é o caso que eu trabalho bastante, a coisa das doenças crônicas, né, doenças cardíacas, diabetes, dislipidemia, né, mas para o que você comentou também, eu acho que super funciona, que a ansiedade, depressão acaba transitando aí mais num viés de doença mental, né, de questões emocionais, mas que também estão ficando crônicas, né, Gabi? E para fazer a prevenção, então, nesse caso, a recomendação hoje são 300 minutos por semana. Ou seja, tá ali pelo menos 5 dias, 60 minutos, 6 dias, 50 minutos. É realmente se movimentar todos os dias, né? E essa Sim, é muito. movimentação, como você mencionou, vai modulando os nossos hormônios, os nossos neurotransmissores. Eu costumo dizer que é como se fosse o lubrificante da nossa máquina. Né? A gente precisa daquele lubrificante para parar de ranger, para não ficar dando grilo, para que tudo possa fluir com mais tranquilidade. E o que eu observo na maioria das pessoas que ainda não têm a prática do exercício é que muitas vezes elas têm mais facilidade para se movimentar com relação a mudanças alimentares do que na questão de realmente se dispor a fazer exercício. É isso que você identifica também no consultório? Sim, sim, sim. Até resgatando algo que você comentou e complementando, é que o nosso corpo ele não foi projetado para ficar parado. Né? Quando a gente olha para trás, olha para a história, assim, né? Eu sempre falo isso com os meus pacientes também, é que antes tinha muito trabalho braçal. As mulheres trabalhavam muito em casa, né? Tinha que lavar roupa, tinha que limpar a casa, exigia muito esforço. Então, eles exercitavam o corpo constantemente. Tinha muita caminhada, né? Se a gente for olhar mais para trás, ainda em até algumas regiões do Brasil, tem que buscar água no poço, tem que buscar não sei o que, mercado é longe. Minha avó morava em uma região lá perto do Nordeste, em que para mim era uma realidade muito distante. Falei, vó, nem sabia que existe isso ainda, mas de buscar água no poço. Né? Então, assim, mercado é extremamente longe. Então, assim, obriga a pessoa a se colocar em movimento. Só que com o desenvolvimento da tecnologia, com todas essas facilidades que a gente hoje tem acesso, a gente retrocedeu nesse ponto. Porque a gente entrou numa tendência mesmo de ficar parado. A gente não faz exercício para nada. O máximo que exercício faz é para buscar o iFood no prédio, né, na portaria do prédio. Então, olha o tanto de prejuízo que isso trouxe. É como se a gente estivesse colocando o nosso cérebro a agir contra, né, o nosso corpo contra o que ele precisa, a uma necessidade, porque não é luxo, é uma necessidade fundamental dele. Ele precisa fisiológica, né? Faz parte do funcionamento dessa máquina, né? Essa máquina fluir bem, né? Para ela fluir bem em todas as esferas ali da nossa vida, ela precisa, como se disse, né, desse fluido que parece que a engenharia girar ali com maior facilidade, porque uma coisa afeta a outra. A atividade física acaba afetando a alimentação, que afeta a qualidade do sono, que afeta na energia, afeta no foco, afeta na produtividade, afeta no humor, que deu humor afeta as relações interpessoais. Então, assim, olha a teia, né? Olha a teia que é. Então, a gente olhar para isso é realmente muito, muito importante. Mas a sua última pergunta, repete para mim, Vivi, qual que foi? Essa questão, né, que eu percebo que as pessoas têm mais dificuldades na questão do, né, do sair do sofá
de fazer mudanças com relação a esse movimento. Muitas vezes do que fazer uma mudança no nível de hábitos alimentares. Porque são mudanças difíceis, né? É difícil a pessoa deixar algumas práticas, alguns alimentos que têm mais afeições. Ah, mas eu sempre comi isso, né? Desde criança era assim. E é difícil, mas por vezes eu percebo que acabam até superando isso. Mas aquelas pessoas que não tiveram essa educação física, isso é da minha época, né, Gabi? De ter aquele exercício na escola semanal, de brincar na rua, de subir na árvore, né? De ter realmente essa musculatura trabalhada. Quem não teve essa prática acaba tendo muita dificuldade hoje para fazer essa mudança de hábito, então, né? Como você falou, para ir contra essa modernidade que nos coloca cada vez mais estagnados. Né? Exato, porque o que acontece? Quando a gente fala em prática, quando a alimentação, prática da atividade física, nós estamos falando de hábitos. E vamos olhar para o hábito. O hábito é como se fosse um caminho, pensa numa floresta. Tipo, quando a gente olha uma floresta mesmo, todo cheio de árvores sem nenhum caminho. O hábito é o que? Aquele comportamento de tanto ser repetido, vai construindo um caminho. Então, assim, a gente construiu um caminho no nosso cérebro que é o caminho rápido, né? O caminho mais fácil, o caminho seguro ali, o caminho que o nosso cérebro está habituado. Quando nós vamos criar um outro hábito, é como se a gente tivesse que pegar a enxada para construir um novo caminho. Olha o custo que isso tem, né? Olha o gasto de energia que isso envolve. Olha o tanto de pós-encontros, porque a gente não sabe, porque a gente está construindo, de fato, um novo caminho. Então, assim, o hábito, quando a pessoa... Tudo é hábito. Então, até o que a pessoa faz que a rotina dela, são hábitos. Só que são hábitos que, às vezes, estão levando ela a caminhar em contramão àquilo que ela deseja, ao objetivo dela, ou que não é saudável. Então, você deixar um comportamento que já é padronizado, que já está automatizado para construir outro, de fato é um desafio, né? Nessa questão da atividade física, tem toda uma questão, eu acho que de ambiente, né? De como o ambiente, as pessoas com quem a gente convive, essa questão da cultura acaba modulando, acaba impactando na construção desse novo hábito. Porque as pessoas, primeiro, tendem a começar por uma motivação estética, né? Elas querem, quando a pessoa fala vamos começar a atividade física, normalmente se você for conversar com a pessoa, tá atrelada a uma motivação ali de perder peso, né? Uma motivação que ela quer ganhar algo a curto prazo. E por que as pessoas não permanecem? Né? Tenho que me preparar para entrar naquele modelito. Que é uma mudança a longo prazo que a pessoa deseja ver uma transformação no curto prazo. Como ela não consegue perceber essas mudanças no curto prazo, ela acaba desmotivando, né? E assim, acaba não conseguindo ali construir essa constância nesse hábito. E daí gera uma frustração. Então, qualquer memória que ficou registrada, né? É difícil você conversar com uma pessoa que nunca entrou na academia. Que nunca entra, você vai no consultório e fala, já comecei, mas parei, não deu certo, eu fazia uma caminhada, não faço mais. Então, assim, são um acúmulo de começos frustrados, que a pessoa vai construindo ali na cabeça dela, uma criança de, eu não consigo, eu não vou permanecer, uma hora eu vou parar. Né? Então, assim, ela já vai criando padrões de pensamentos, padrões de cognições também associados a esse hábito. De que você não vai dar conta, uma hora você vai desistir, uma hora você vai parar. O que também afeta, né, no retorno, quando a gente fala assim, olha, é importante para você. Mas eu já comecei, eu já fiz, eu não sei o quê. Eu não consigo, né? Essas frases são muito comuns, porque essa forma da pessoa interpretar quando ela vai ali, beleza, preciso tomar uma decisão, ela vai lá e olha para o repertório de informações, de memórias,
de recordações que estão associadas a essa tomada de decisão, e essa nova tomada de decisão vai basear nisso. Não, beleza, eu tentei 3, 5, 6 vezes, não deu certo. Às vezes você passou por uma experiência de frustração, efeito sanfona, foi para academia, se comparou com alguém, enfim, série de memórias, e daí já desmotiva. Não quero começar de novo. Né? Outro ponto é o ambiente. É como, às vezes, dependendo do ambiente em que a pessoa está inserida, eu quero voltar a treinar, quero começar a praticar uma atividade física, mas todos os amigos bebem, a família só come fast food, em casa, quando vai começa aquelas piadinhas, vai começar com não sei o quê, vai começar com um projeto tal. Quando que você vai parar? Vamos ver qual que é o prazo de validade, gente. Vamos ver quanto tempo essa pessoa vai aguentar, né? Então, todo mundo esse ambiente, às vezes, te puxa para baixo, né? Meu Deus! Arrasta, né? Tipo, as piadinhas no trabalho. Se a pessoa começar... Você trabalha com isso, né, Vivi? Você sabe. Marmita, né? Como alimentação... A pessoa entra na academia, a pessoa às vezes se engaja mais nessa mudança de alimentação, e marmita faz parte da vida saudável, né? O marmiteiro. Aí uma frase aí para a gente começar a bater nesse nosso canal. Marmita faz parte de vida saudável. Aquilo que antes era visto como um prerrogativo de depreciação, né? Hoje a gente está colocando num outro nível. Está começando a evoluir, mas tem muita piadinha ainda, né? Lá vem o fitness, lá vem eu não sei o quê, né? Então, isso tudo também acaba desestimulando. Então, você quer construir um novo hábito? Vamos começar a olhar para o seu ambiente, né? Que é uma coisa que a gente fala, modulação ambiental. Vamos começar a olhar para o contexto que você está inserido. Comece a caminhar com pessoas que estão no mesmo objetivo que você. Às vezes não é mudar de casa, mas assim, é trazer a conscientização para a tua casa, trazer a conscientização para onde você está. Né? Comece a fazer amizades na academia. Comece, né, então, assim, a acompanhar pessoas nas redes sociais que, de certa forma, te estimulem essa construção. Porque a rede social hoje também é um ambiente, que às vezes a gente está mais presente nesse ambiente do que, né, onde a gente está aqui. Na vida real, então, né? Exato, então construa um ambiente que te impulsione, que te aproxime do seu objetivo, né? E pessoas que têm problemas, assim, têm dificuldade com essa impulsividade. Como é desafiador, a pessoa às vezes quer abrir mão do açúcar, mas abre o armário de casa, só tem bolacha recheada, só tem salgadinho, só tem bolo, só tem... É muito Ninguém resiste, né? Vamos combinar que por mais disposto que você tiver, vai chegar uma hora que você vai cair naquela tentação, né? Exatamente, tem essa não questão que do não possa que seja proibido, mas é lidar, né, com essa frustração e essa proibição de eu não posso, sendo que de repente o que tem que estar presente na sua vida, no seu dia a dia, são coisas novas, né? Como você está colocando, se eu quero ter novos hábitos, eu vou precisar estar cercada de novidades, né? Para que esses hábitos possam fluir, né? De realmente, né, no senso comum desses gatilhos, né, que te tornem menos vulneráveis aos vícios. Porque se a gente for pensar, o vício nada mais é do que um hábito ruim. Eu sou viciada em açúcar. Ok, você tem um hábito ruim, você tem uma impulsividade ali de comer açúcar e não conseguir controlar esse impulso. Então, assim, vício nada mais é do que isso. Se a pessoa percebe que tem uma vulnerabilidade, não faz sentido eu ficar me expondo a essa vulnerabilidade, né? Eu preciso, na verdade, eu preciso me afastar disso. Proteger, né? Deixar... Proteger, ao invés de ficar tentando lutar ali a todo momento contra essa vontade. Então, eu vejo como a questão do ambiente. E outro ponto que eu percebo muito no consultório com pacientes obesos ou com pacientes até mesmo que estão em depressão, a questão da comparação. Gabi, mas eu vou lá na academia, aquelas pessoas assim, não sei o que, porque o paciente depressivo ele já tá mais com uma tendência a pensamentos negativos, enxerga tudo por uma lente cinza, né? Tudo é muito mais difícil, de fato. E os pacientes que têm obesidade, também é isso, né? Nossa, mas as pessoas lá são assim, assado, eu não me sinto bem, eu não me sinto confortável neste lugar, né? Eu sinto que as pessoas vão ficar me olhando, me percebendo. Então, assim, trabalhar, dar novas respostas aos nossos pensamentos. O pensamento fala assim, por que você tá aqui?
Porque, na verdade, a academia é justamente para as pessoas que estão buscando se desenvolver, que estão buscando melhorar, para as pessoas que estão voltando a sua atenção para si, né? Então, assim, como vencer a comparação, que eu até falei esses dias na minha rede social, é voltando a sua atenção para si. Quanto mais você volta os seus olhos para o teu objetivo, para aquilo que você vai ganhar a partir da construção desse hábito, quem que vai ser o maior beneficiado, quais são os ganhos que você vai ter como pessoa, na sua vida, nos seus relacionamentos, na sua parte biológica, né, na questão de disposição, foco, concentração, produtividade, né, rendimento do seu dia. Quando você começa a voltar a tua atenção para isso, poxa vida, quanto tempo vai sobrar para você ficar se preocupando com o que o outro está vendo em você, né? Porque... E até essa coisa que eu sempre falo, né, Gabi? Qualquer relacionamento, ele tem duas mãos. E se a opinião do outro, né, é algo tão importante para mim, a partir do momento que eu me volto para cuidar de mim, vem aquela vozinha falando que eu estou sendo egoísta, né? Que eu estou pensando só em mim. Mas nada como a gente lembrar que se existe um relacionamento, se são duas partes, cada um é responsável por 50%. E se eu estiver cuidando de mim, eu já estou cuidando de 50% desse nosso aqui, né? E aí vai ficar mais fácil para esse nosso ser bom. Então, exato, até mesmo quando eu estou escolhendo olhar para mim, eu estou pensando no outro também, né? Porque se eu tiver melhor, nós estaremos melhor. Então, não tem nada de egoísmo nessa história, né? Porque quando a gente não cuida de nós, né, Vivi? Quando a gente não cuida da nossa mente, quando a gente não cuida do nosso corpo, na verdade, isso é um ato de egoísmo. Porque, sem perceber, num momento você vai acabar sobrecarregando o outro. E daí sim você vai estar sendo egoísta, porque você vai estar fazendo o outro carregar as próprias cargas e carregar as suas também. Então, isso é egoísmo, porque você não está pensando no outro. Você só está pensando tipo, que eu vou ser carregado, porque daí quando a gente está mal, é isso que a gente espera. É isso que a gente deseja instintivamente, é ser carregado, não é? E é natural, é instintivo até, às vezes não é nem por mal, mas a gente acaba sobrecarregando o outro como? Com reclamações do nosso dia, descontando o estresse do dia a dia, né? Com aquele cansaço, com aquela baixa autoestima, comparação excessiva, que às vezes pode levar a ciúmes. Então, assim, por quê? Porque eu não estou cuidando de mim. E sem perceber, acabo sobrecarregando o outro com um reflexo do não cuidar de mim. Porque quando você cuida de você... Pesa, né? Pesa, né? Exatamente, pesa. E normalmente as pessoas nem percebem, né? Quando você não cuida de você, o seu humor começa a oscilar, né? Quando você não cuida de você, você se torna uma pessoa insegura. E uma pessoa insegura acaba enxergando tudo com essas lentes do não sou bom o suficiente. Né? Não sou bom o suficiente. Como isso pesa pro outro? Porque daí o outro... Como é difícil, tudo que você vai falar, você tem que pisar em ovos. Tudo que você vai fazer, você tem que ficar pensando no que a pessoa vai achar, no que a pessoa vai pensar. Isso é pesado. Isso é desgastante. E normalmente nem adianta, né? Por mais que você tente pensar o que o outro vai estar confortável, quando ele está numa posição de distorção, por mais que você tente, continua distorcido, né? Eu costumo dizer que essa questão das toxinas, né? A gente tem hoje exposição a milhões de toxinas por aí, que a gente fala, é o plástico, é a água, é o ar, é o alumínio da panela, é isso, é aquilo, sim. Mas eu acho que uma das grandes toxinas que a gente pode controlar, né? São aquelas que a gente mesmo produz. Exato. Quando a gente deixa de limpar o nosso corpo fazendo um exercício, né? Quando a gente cultiva aí esses pensamentos que o pessoal fala hoje de mimimi, né? De ficar cheio de dodóis, isso vai trazendo uma distorção dos relacionamentos, né? E vai impactar diretamente na nossa saúde física, emocional e espiritual, porque tudo começa a ficar contaminado, né? Exato, e até que casa muito bem com um vídeo que saiu essa semana, né, sobre o Novembro Azul,
que fala justamente isso. E como, olha só, até mesmo essas doenças gravíssimas, né, como o câncer, nós temos também como prevenir. E como que a gente, quando a gente vai conversar com o médico, quais são as recomendações que eles falam? Não, são coisas que a gente já sabe. Só que quando nós desenvolvemos uma doença, a doença não é só a gente que lida, mas é todas as pessoas que nos amam são impactadas por isso, né? Então, olha só, quando eu estou cuidando de mim, quando eu estou tomando atos preventivos, a decisões ali básicas no meu dia a dia, com o que eu vou comer, com a prática de atividade física regular, com uma boa qualidade do meu sono, com aquilo que eu estou ingerindo para o meu corpo, que pode ali potencializar o desenvolvimento de algumas toxinas ruins, né, no nosso corpo, não entendo dessa parte da nutrição, mas como isso está conectado à nossa alimentação, poxa vida, eu também estou dando uma atenção, isso também é uma demonstração do como eu me importo com as pessoas que estão à minha volta, né? Porque não adianta, quando nós estamos mal, quando nós desenvolvemos um transtorno, quando nós desenvolvemos uma doença, todos aqueles que nos amam também carregam isso com a gente, né? Então, quando a gente Isso é mesmo um olhar de quem trabalha essa questão da saúde mental mesmo, né? Da saúde emocional. Porque muitas vezes a pessoa acha que porque ela está com uma ocorrência física e ela sente isso ali no corpo dela, é só dela, né? Mas como você bem falou aí, isso tem ramificações, né? Em toda a família, em todo o ambiente de trabalho, junto aos amigos, né? A coisa vai criando seus tentáculos, né? No diabetes eu falo muito isso, né? Não é a questão, eu brinco assim bem cruelmente, a questão é se morrer se estava bom, porque resolveu, né? De alguma forma o problema. não A estou sentindo a questão dor. acabou o seu desconforto e tudo bem. A questão é que muitas vezes, em especial no diabetes, você arrasta uma qualidade de vida que já é sabidamente degradante, só vai piorar com o passar do tempo. Por mais que você lance mão de medicamentos, né, de cuidados, se não houver esse outro cuidado, como você falou, de saúde mental, que perpassa pelos nossos hábitos no geral, né? Como é que está o nosso nível de estresse, como é que está a nossa qualidade de sono, como é que está nossos relacionamentos, como é que está esse humor, essa lubrificação do meu corpo, isso interfere diretamente na função química, né, do nosso corpo. E se eu não tenho essa saúde, eu vou estar deixando todo mundo em volta adoecido. E no final, né, de vida de um paciente crônico, seja diabetes, seja um paciente renal, né, uma questão de câncer, é muito sofrido. E gera uma dependência, né? Porque você não vai ter capacitação para fazer tudo o que você precisa fazer. Você vai acabar necessitando de auxílio. Uma das postagens que eu fiz esses dias nas redes sociais foi exatamente isso, né? Se você tem medo de envelhecer, normalmente as pessoas têm medo de envelhecer, porque de antemão já determinam que vão ficar doentes e vão precisar de ajuda. Então, como não querem depender de ninguém, não querem envelhecer. Só que hoje a gente começa a ter exemplos aí de coisas diferentes, né? A gente Exato. pode envelhecer com qualidade. E, Exato. via de regra, a gente vê os velhinhos mais saudáveis que fizeram atividade física, que estão fazendo atividade física, né? Isso é muito legal, porque tanto na faculdade, mas hoje também eu atuo dentro de uma instituição que é para idosos. Então, eu acabo tendo contato com eles semanalmente, né? Com cada um deles. Ali tem uma rotatividade, mas, assim, de maneira geral, eles moram na residência ali. E eu percebo isso, de como aqueles. O índice é muito grande, né? De demência, de doenças neurodegenerativas, né? Então, assim, a gente percebe muito pessoas que trabalharam muito durante a vida inteira, são pessoas bem-sucedidas financeiramente, mas que, poxa vida, por pequenas, conversando, né, tentando entender, tiveram que trabalhar muito, colocaram outras coisas como prioridades.
Mas como a pessoa que mais eu conheci, assim, conversei, ela tem quase 90 anos e eu fiquei, assim, impressionada com, com a capacidade cognitiva, com a memória, com conversando, eu falei assim, meu Deus, mas assim, eu não dava nem 50 para você, como que, sabe? Sabe quando você fica surpreendido, você pergunta, meu Deus, o que você fez? O que acontece? E essa Qual é questão de... a receitinha, né? O segredinho. Exato, essa foi uma pessoa que sempre teve cuidado com a alimentação, era uma pessoa que era professora, então, assim, além de treinar força, estava constantemente estimulando o cérebro, né? Cuidando da alimentação, fazendo atividade física, pequenas coisas, ela tinha rotina, né? Uma coisa que a gente negligencia muito hoje, mas tinha rotina. Então, assim, pequenos hábitos, e claro, um fator nunca é determinante. Eu não posso falar que porque a pessoa fez ou não fez tal coisa, vai desenvolver ou não certa coisa, né? Mas uma questão de certos hábitos acabam deixando a gente mais vulneráveis para desenvolvimento de transtornos. Alguns hábitos ruins potencializam aquilo que talvez iria acontecer lá na frente, acaba assim potencializando e fazendo com que você viva algo que não precisava ser vivida, né? Tipo, antecede algo ruim. Então, assim, a gente precisa ter alguns cuidados, olhar para isso, né? Porque isso impacta ali diretamente mesmo. O envelhecer não é sinônimo de algo ruim, não precisa ser sinônimo Degradação, né? A de gente pode ter um degradação. envelhecer de sabedoria, né? Um envelhecer de mansidão, né? Eu acho que as pessoas que envelhecem bem têm esse perfil, né? São pessoas mais serenas, são pessoas mais calmas no falar, né? No perceber aí todo o ambiente, ter paciência, né? Algumas coisas que às vezes os mais novos são mais ansiosos, o envelhecimento traz essa coisa boa, né? Essa segurança, essa tranquilidade. E que cada vez mais a gente possa viver isso, né? Já que a gente está vivendo mais, que a gente viva mais e viva melhor, né? E não o inverso, né? Acabar vivendo mais e porque está vivendo mais vai viver pior. Mas, Gabi, uma coisa que você falou que assim, me chamou muita atenção e que eu acho que não vai dar para a gente explorar hoje, mas com certeza fica aí como um assunto para a gente explorar mais para frente, que é a coisa da rotina, né? Como é difícil estabelecer rotina, como o dia a dia tem nos engolido, como isso é importante e que quando a gente consegue, né, começar a engatinhar em algumas práticas de rotina, tudo vai ficando mais fácil, vai ficando mais leve. Então, isso a gente tem que voltar. Esse assunto não dá para a gente só comentar rapidinho, que a gente já está com 40 minutos de conversa, mas daí a gente volta nisso, com certeza. Com certeza, porque a rotina, como eu falei, né? Quando a gente fala em saúde mental, a gente tem que pensar na construção de um prédio. Para um prédio, a gente precisa pensar na fundamentação dele. Não adianta ficar, nossa, querer tornar o prédio o mais luxuoso possível. Se ele não tiver uma boa fundamentação, se ele não tiver uma boa estrutura que suporte o que virá depois disso, não adianta, vai vir um vento, vai vir qualquer coisa e pode realmente desabar toda essa bela estrutura. E o que essa fundamentação pensando na nossa vida? Uma dessas fundamentações, um desses pilares que sustenta o resto, é uma rotina. É uma boa qualidade de um sono. A boa qualidade de um sono está dentro da rotina. Uma boa alimentação, você que trabalha com isso, vive fazer marmita, fazer alimentação, está dentro de uma rotina. Você conhece alguma pessoa que consegue seguir uma boa alimentação sem ter uma rotina estabelecida? Cara, eu não consigo, porque existe... Você tem que pelo menos saber quando é que você vai fazer compra, né? Tem que ter um dia para abastecer a despensa, porque se você não comprar, não vai ter para comer. E se não tiver para comer, você vai escolher mal, né? Exato. E eu acho que isso, quando a gente fala do exercício físico, é como você falou, a base, né? Não interessa qual a atividade que você vai escolher, né? A gente falou bastante aqui da academia, mas tem N atividades hoje, e acho que se você está entendendo que a academia não é o seu lugar hoje, busque por outras alternativas.
Mas se Pilates, a programe, nossa né? Sabrina. Não é? Mas se programe para que você tenha uma rotina, né? Uma, duas, três vezes por semana. Eu não sei como é que você vai começar, mas comece, porque é essa sementinha que você está lançando hoje, que lá na frente vai dar flores perfumadas, vai dar frutos muito gostosos e vai dar sombra, né, para essa vida de longevidade aí fresca, calma, tranquila. É o que vai fazer a diferença na nossa vida quando a gente pensa em mais idade, foi exatamente o que a gente semeou para trás, né? Exato. Porque o nosso Perfeito. corpo vai sendo moldado aí com essas sementinhas, com esses tijolinhos, para a gente chegar num outro patamar. E faz toda a diferença quando a gente fala do exercício, porque músculo precisa ser desenvolvido, né? Se a gente não Exatamente. consegue, ele volta para trás. Às vezes a gente, né, você comentou nessa de vai e para, e vai e para. O nosso músculo também, ele acaba atendendo a esse nosso comando. Então, quando você se coloca em movimento, ele acorda e começa o seu funcionamento. Quando a gente para, ele também para, né? Apesar que eu sempre falo para os pacientes, para os alunos, que é incrível como o nosso corpo tem memória muscular. Então, ainda que você tenha ficado parado algum tempo, retome. Porque para você que já fez um dia, é sempre muito mais fácil do que para quem está começando. É como a gente pegar mesmo aquele carro que morreu no semáforo, né? E está parado. Para você botar ele em movimento, vai precisar de um esforço maior. Depois que ele começou a rodar, aí pega no tranco, como diz o outro, né? Mas para ele sair daquela inércia, precisa de mais esforço. Mas sempre a vida exige. pena. Sim, a vida exige esse constante estar em movimento, né, Vivi? Eu acho que em todas as áreas da nossa vida, porque quando a gente não está em movimento, quando a gente não se coloca em movimento, qual que é a mensagem que a gente está passando para ele? Isso não é importante, né? Isso não é mais útil para mim, isso não importa. E o nosso cérebro, como muito esperto, muito inteligente que é, ele quer otimizar a energia dele, ele quer canalizar a energia nele naquilo que é importante para o corpo, né? Para aquilo que realmente ele vai ver algum retorno, vai ver algum fruto, aquilo que nós falamos para ele que tem utilidade e que é importante. Então, se a gente falar para ele que quando eu não estou fazendo alguma atividade física, eu não estou exercitando as minhas pernas, não estou exercitando os meus braços, não estou exercitando o meu corpo, o que eu estou falando? Não, esse movimento, esse músculo não é importante, esse movimento não é importante, isso não é importante. Logo, acontece isso que você fala, né? Começa a atrofiar, porque eu não vou desenvolver, eu não vou gastar ali a minha energia desenvolvendo algo que não tem utilidade para mim, né? Então, a forma que a gente interpreta, a forma que a gente encara, né, tudo isso que nós falamos agora, de certa forma, são comandos que a gente está dando ali para o nosso cérebro, porque ele é uma máquina que ele apenas nos obedece, de certa forma, né? Obedece aquilo que a gente vai construindo de significado a partir daquilo que a gente escuta, a partir do ambiente que a gente está inserido, vai sendo influenciado por essas informações. Então, a gente precisa estar consciente de, opa, o que eu estou comunicando que tem valor, né, para o meu cérebro? O que eu estou mostrando para ele? Qual que é o posicionamento que eu estou assumindo dentro da minha vida? Eu estou apenas seguindo no automático, me deixando ser governada por aquilo que é o ambiente, por aquilo que eu aprendi lá atrás? Ou eu vou assumir esse comando e vou começar a lançar boas sementes na terra, né? Boas sementes são hábitos que a qualidade dessas sementes que eu intencionalmente escolho lançar em terra é o que vai determinar se os frutos que eu vou colher vão ser de qualidade ou não. Né? No final da história, quem cuida da minha vida sou eu, né? Eu que tenho que definir aonde eu preciso chegar. A gente vai precisar encerrar, infelizmente, mas ficou gostinho de quero mais aqui, né, gente? Ficou, com certeza. A gente vai revisitar aí algumas falas
ao longo aí desse nosso canal, que está começando agora, mas que a gente já está aqui super empolgada, percebendo que tem muita coisa para ser explorada quando a gente fala de saúde, né, de qualidade de vida, de longevidade. Então, continua aqui com a gente, né? Já se inscreve no canal, já aciona aí aquele sininho, porque toda vez que tiver alguma novidade por aqui, você vai receber lá a notificação no seu celular, no seu computador, para que você venha escutar as novidades. E a gente também quer saber o que você quer ouvir, né? Então, coloca aqui nos comentários disso que a gente conversou, o que te marcou, o que fez diferença para você, do que a gente falou e não aprofundou, o que você quer ouvir mais? Porque a ideia é que a gente esteja aqui juntas, pela saúde delas, fazendo aquilo que vocês querem ouvir, aquilo que vocês têm interesse. Porque senão não tem porquê, né? Como a gente comentou aqui, quem vai definir o nosso futuro somos nós mesmos. Mas a gente, enquanto profissional de saúde, está aqui para contribuir com você nas suas decisões, naquilo que você vai escolher fazer hoje para colher lá na frente, porque é isso que a gente acredita, né? Que existe sim possibilidade de prevenção, de restauração naquilo que talvez já ficou aí meio debilitado, mas que o nosso corpo é fantástico. Graças a Deus, né, Gabi? A probabilidade da gente conseguir restaurar algo que foi judiado no nosso corpo, algo que já conseguiu, né, ser detonado aí, que a gente pode falar, né, ser prejudicado, as nossas células se renovam a todos os dias. Então é possível, né? Não existe desespero. Enquanto está vivo, é possível a gente restaurar. Isso mesmo, é verdade. Concordo Deixa com tudo isso. Mensagem final para a turma aí, Gabi. Um prazer estar aqui com vocês. Então, gente, a mensagem é: o mais importante é estar em movimento, né? Se coloque em movimento, olhe para a direção que esse movimento está te levando, né? Então, assim, se atente, se coloque em movimento e se atente à direção. Onde os meus hábitos, onde aquilo que eu tenho feito hoje está me aproximando dessa realidade que eu quero desfrutar, né? Porque essa história do deixa a vida me levar só funciona na música do Zeca Pagodinho. Então, se atente aí para onde hoje os seus comportamentos, os seus hábitos estão te levando. Existe coerência? Existe coerência naquilo que eu estou fazendo hoje com aquilo na realidade que eu quero desfrutar? Não está incoerente? Então, opa, dá uma pausa, revisa esse caminho, recalcula a rota. Então, trace ali um novo caminho que realmente te aproxime dessa realidade, né? E nós estamos aqui para isso, para ajudar nesse processo de recalcular a rota ou de revisar a rota, né? E te auxiliar nesse processo de construir uma rota que te aproxime dessa realidade futura que você deseja desfrutar, porque não precisa ser uma realidade de, como a Vivi falou, de degradação, né? Não, pode ser algo diferente. Então é isso, gente. É isso. É isso. A gente agradece a companhia de vocês aqui. Fala novamente para você compartilhar aí esse vídeo, porque a ideia é que cada vez mais as pessoas saibam que existe sim um bom caminho para a gente seguir. Beijo para vocês aí. Acompanhe, porque essa semana tem mais vídeo todos os dias. Tchau, tchau. Ótimo.